Deus será propício a todo aquele que o procura. Ora, quem possui Deus favorável, necessariamente será feliz. Acontece, porém, que quem está em busca ainda não possui o que deseja. Esta frase que Santo Agostinho coloca na Cidade de Deus dá o critério, daquilo que a gente costuma chamar, que a gente vê no Catecismo da Igreja Católica, da condição humana, que é em stato vie, estado de caminhante, estado de peregrinação, ou seja, onde as coisas, onde o destino, ainda pode ser modificado, que ele ainda não é fixo, mas busca e caminha para uma fixidez, que será perpétua e, de certa maneira, eterna. A gente falou desde a primeira aula aqui dessa pequena série, que a origem das duas cidades, ou seja, a origem dos dois destinos possíveis para as naturezas espirituais, e racionais, as naturezas pessoais, ela tem início e origem no pecado angélico, vamos dizer assim, na falha angélica, ali deu-se, vamos dizer, essa bifurcação, mas é uma bifurcação não em polaridades do mesmo tipo ou do mesmo grau, uma polaridade no sentido de que ou você vai para cima ou você vai para baixo na mesma linha, certo? Ou você realiza a natureza criada, do qual você faz parte, ou você não realiza, E isso daí logo foi transferido para a esfera humana, para a esfera temporal, vamos dizer assim, espaço-temporal, nas figuras de Adão e Eva, quando do pecado original. E a partir dali, na sua descendência, ou seja, naquela sua transmissão natural, essa falha, essa possibilidade, de chegar, à perfeição da natureza ou não, isso daí ficou como uma possibilidade para todas as vidas humanas, certo? Claro, há e sempre haverá uma influência, de naturezas espirituais na nossa conduta e no nosso destino, mas, como a gente acabou de falar, é apenas uma influência, não é uma determinação. Então, existe forças contrárias a essa realização da nossa parte, forças, vamos dizer, afins, E a partir da geração ou da descendência de Adão e Eva, com Caim e Abel, começa ali, na figura desses dois homens, que simbolizam justamente essas duas sociedades, essas duas comunidades de espírito, a comunidade dos que desprezam a si em favor de Deus e daqueles que desprezam a Deus em favor de si. A comunidade agraciada e a comunidade perdida, ou desgraçada. Então começa ali na figura de Caim e Abel. Abel como aquele indivíduo que entrega tudo de si, certo? Que é o homem que apenas cuida, vamos dizer assim, da natureza que está abaixo dele, em favor daquela natureza que está acima dele, que é a natureza divina. E a figura do peregrino, ou seja, aquele sujeito que não tem raiz fundada na própria existência espaço-temporal, mas na raiz transcendente ou numa raiz eterna, enquanto Abel é justamente o seu oposto, é aquele sujeito que simboliza a figura do dominador, ele era um sujeito, enquanto Abel era um pastor, ele era um lavrador, então ele cuidava da terra e de certo modo ele tinha uma certa tendência a possuí-la,
Tanto é que no momento de oferecer a Deus aquilo que é devido a ele, Caim oferece entrega uma oferenda parcial a Deus, né? Ele tenta conservar algo de si para si, ou algo do mundo para si, né? E nessa atitude, de certa maneira, ele cria um vínculo muito forte, né? um vínculo muito forte com este mundo, né? Com esta existência espaço-temporal, que é justamente a existência de quem busca, né, aquela pátria final, né, busca o fim, né, de sua natureza, que é o próprio princípio, né, que é Deus. Né? Então, Caim é a figura daquele que acredita que possui, né, aquilo que deseja e deseja aquilo que, né, pode ser possuído. Então, essa figura de Caim é a figura que gera a cidade humana, né? Vamos dizer, a comunidade humana, ela necessita de um vínculo social, né? Isso começa, né, no próprio vínculo materno e anteriormente até no vínculo matrimonial. E essas duas espécies de sociabilidade, depois elas se desdobram na sociabilidade familiar, né? O que é justamente o que Caim rompe, certo? Com o seu crime contra Abel, por conta do pecado, ou seja, por conta da aversão, vamos dizer, ao bem, à verdade, né? Como a gente falou na segunda aula, o vício é próprio, né, da cidade terrestre. Então, a cidade terrestre, ela tem essa tendência ao vício, né, vamos dizer, a corrupção da natureza. Isso daí foi transmitido dos pais para Caim, mas também foi transmitido para Abel, né? Mas ele, de certa maneira, ele resolve, ele decide, né, ser guiado pela graça, né, pela esperança, vamos dizer assim, que é justamente a palavra central aqui dessa terceira parte da série, que fala do fim, né? A finalidade das duas cidades. Qual a finalidade da cidade celeste, né? Enquanto ainda estamos aqui nesta terra? É a esperança, né, da ressurreição, né? A esperança da realização em Deus, né, que está no futuro. E a finalidade da cidade terrestre é a autoperpetuação no tempo, né? A posse temporal de bens relativos, né, em detrimento ao bem absoluto, certo? Porém, essas duas cidades, estas duas tendências, né, a um fim, certo? Desde que Caim fundou a primeira cidade e, num certo aspecto, né, a primeira cidade, né, que deu origem a todas as cidades que existem, inclusive essas que nós existimos agora, independentemente de época, país, cultura, etc. Essa cidade, ela é sempre um sinal da outra, né? Um sinal da verdadeira cidade, ou seja, do verdadeiro vínculo, né, que busca sempre um fim ótimo, né, sempre um gozo, uma segurança, né, que é a cidade celeste, né, Jerusalém celeste, né? Porém, esta cidade que a gente existe aqui, embora ela seja de fato um sinal da outra, ela é escrava da outra, certo? Por quê? Porque desta cidade, né, ela é apenas uma imagem, certo? Uma imagem física, uma imagem de presença. Então, todas as cidades, né, o homem foi feito, né, de certa maneira, para se constituir em comunidades, certo? Porém, uma cidade, ela transcende um pouco, né, vamos dizer, quantitativamente falando,
né, organização, em termos de organização, um pouco mais complexa do que uma simples vila ou uma simples aldeia. Então, a gente podemos pensar que cidade, né, em diferentes graus de sofisticação, ela tem o mesmo sentido de quê? Né, de espaço onde almas humanas ou pessoas, né, convivem com vínculos muito concretos em busca dos mesmos objetivos, certo? E esta cidade, né, que materializada, vamos dizer assim, por Caim, sendo sinal de uma outra realidade, né, que também é comunitária, vamos dizer assim, que é a comunidade dos santos. Então, esta cidade, ela passa a existir onde? Ela passa a existir no tempo, né? E nós podemos encontrar, pelo menos, alguns aspectos vamos dizer, da existência temporal, né, bastante interessantes, que estão, né, intrinsecamente relacionados à vida em comunidade, né, à vida numa cidade. Agostinho ele insiste bastante na sua obra Confissões na compreensão do tempo, né? E nós, estudando a obra dele, a gente consegue aprender aí alguns aspectos trinitários, né, dessa figura, né, dessa criatura, vamos dizer assim, que é o tempo, né, que existe e foi criado simultaneamente ao próprio mundo, ou seja, ao próprio, vamos dizer, caráter de mudança dos seres relativos, né? Então, o primeiro caráter, vamos dizer, trinitário do tempo, que é onde se desenvolveu, não foi onde teve a origem, né, as cidades, né? Mas é onde elas se desenvolvem, né, no sentido humano, né? É o aspecto, né, do tempo que todos conhecem, ou seja, o tempo, ele basicamente ele é ou um tempo passado, ou um tempo presente, ou um tempo futuro, certo? Então vamos dizer, humanamente falando, as cidades elas se relacionam à origem no tempo, né? Enquanto um tempo passado, enquanto um tempo presente, enquanto um tempo futuro, né? Só que Agostinho vai dizer que, na verdade, desses três tempos, futuro e passado não têm existência extramental, vamos dizer assim também, né? Mas não tem existência. Por quê? Porque o passado já não é mais, né? Já aconteceu, já foi, já não está presente. O futuro ainda não aconteceu, você, né, de repente você o aguarda ou você o pressupõe, mas você não o toca, não sente, não o experimenta. Então, o único dos três tempos que Agostinho admite como um tempo, vamos dizer, cheio, né, de existência, né, em vista desses outros dois, é o presente. Mas mesmo o presente não é tão cheio de existência assim. Por quê? Porque o presente, ele é um momento que passa. E ele só pode ser, vamos dizer, experimentado na medida em que passa. Você não tem a experiência do agora, né, como na eternidade, que é a posse simultânea, né, vamos dizer assim, de todos os momentos passados, futuro, né, os que vão existir no futuro e o próprio presente. Você não tem essa experiência. Você pressupõe isso como uma realidade, mas você não experimenta isso. O que você experimenta? Você experimenta a passagem, né, entre um momento. Você experimenta no presente a passagem entre um momento que acabou de ser e não é mais, e outro que não era nada e passou a ser, e assim por diante. Você não encontra um centro estável nisso daí, certo? Então,
Ele diz até que, na verdade, nós teríamos que chamar os 3 tempos de, não de passado, presente e futuro, mas de presente do passado, presente do presente, presente do futuro. Por quê? Porque tanto o passado quanto o futuro acontecem no presente, em algum presente. Certo? Então, o presente do passado seria o quê? Aquilo que aconteceu e que está na memória, certo? Onde está o presente do passado? Só na memória. Seja na memória divina, seja na memória humana de quem experimentou os fatos, ouviu falar deles. O presente do presente, ele está na percepção direta, ou seja, no ato intelectivo de compreensão deste momento presente, né? Ou de sensibilidade, né? Desse momento presente, que a gente está sentindo agora, as coisas acontecendo, certo? Então, a percepção, o presente do presente está na sua percepção direta, está no seu aparato intelectivo, sensorial e sensorial, né? E o presente do futuro? O presente do futuro está no ato da esperança, aquilo que você aguarda, aquilo que você pressupõe que deva acontecer, né? Então, esses 3 tempos, né, do aspecto trinitário do tempo, nesse aspecto trinitário do tempo, basicamente eles existem onde, segundo Agostinho? Na mente. Então, a mente é o reduto do tempo. Não que o tempo não exista nas coisas, mas ele existe nas coisas de modo ainda imperfeito. Porque, na verdade, nas coisas, né, o tempo existe ligado ao movimento, à mudança, né, a instabilidade de um estado, né? Em constante mudança estão seres, certo? É difícil você ver um ser que não está absolutamente de forma alguma, sobre aspecto nenhum, mudando, mesmo uma pedra, que seja, ela ainda está sofrendo alguma influência do ambiente externo e, numa medida mesmo que imperceptível, ela está mudando, né? Os animais estão mudando, o tempo está, né, a condição climática está mudando, certo? Porém, a medida pela qual a gente interpreta esse movimento, né, em relação a outros movimentos, é isso que nós estamos aqui chamando de tempo. E esse tempo depende o quê? Depende de uma inteligência humana, né, que o compreenda. Então, o tempo é uma realidade fugidia por natureza, que se origina no futuro, ou seja, o tempo ele não vem do passado, ele vem do futuro, segundo Agostinho, né? Ele tem a sua passagem, né, no mundo, né, do movimento no presente, e seu destino é sempre o passado. Então é aquele verso de um poeta que diz: noturno manancial, agora não vou lembrar, mas é como se fosse assim, vou mudar um pouco, noturno manancial que flui do amanhã eterno, né? Da onde vem o tempo? Ele vem lá da frente, ele vem do futuro, do fim de tudo. Então, o fim, vamos dizer, por incrível que pareça, o fim é a origem do tempo. É onde ele se origina, né? Lembrando que o fim, né, a finalidade, a gente está falando de fim no sentido de finalidade, né? Ela coincide com o princípio, né? Não existe diferença essencial entre o fim e o princípio. Todos eles fazem parte da mesma linha, estão ligados,
são vamos dizer assim, certo? Mas, na nossa experiência, o tempo parece se originar do futuro. Sempre o tempo futuro, o tempo que se espera, né? Como diz Agostinho, né? Abre aspas, nasce do que ainda não existe, atravessa o que não tem duração e corre para o que não existe mais. Eis o tempo. Certo? Então, esse aspecto trinitário do tempo já mostra que o tempo é, vamos dizer, um devir constante pelo qual a mente humana, né, tem um acesso, né, à sua experiência, vamos dizer, espacial. Então, como é que seria um homem sem ter uma experiência do tempo? Né? Como é que ele teria uma experiência espacial sem ter essa experiência do tempo? Da mesma forma, como ele teria uma experiência do tempo sem ter uma experiência espacial? Então, você vê que são realidades que são simultâneas, né? Que a existência de um depende da existência do outro. Porém, em termos de desenvolvimento, né, das cidades e das almas humanas no tempo, outro aspecto trinitário que nós podemos atribuir a ele, que a gente retira da obra de Agostinho, é o aspecto do tempo enquanto tempo de salvação. Então, existiu um Gênesis, né? Existiu um tempo intermediário, que é a própria história, e existirá uma parousia, ou seja, um fim, um evento final para tudo isso. Certo? Então, em termos de desenvolvimento, né, das cidades, né, isso se relaciona ao desenvolvimento, porque nós estamos aonde? Nós estamos no tempo da história, né, no aspecto do tempo histórico, que teve uma gênese e vai ter uma parousia, vai ter um fim, um desenlace final. Certo? Então, é como o terceiro aspecto trinitário do tempo que nós podemos puxar aqui, que se relaciona com esses outros dois, claro. O pecado, né, em termos de eventos, né, ou de expectativas, ou de, vamos dizer, daquilo que influi, né, nesses três aspectos anteriores aí, da gênese, da história e na parousia. O pecado, a espera do perdão de Deus e a encarnação, que é o próprio evento, vamos dizer, que dá fim à história, a redenção através da encarnação. Então, olha só, dos aspectos trinitários, passado, presente e futuro, é aquilo que, né, na origem das duas cidades, é aquilo da experiência humana. A gênese, a história e a parousia, que tem aqui relação com o desenvolvimento, ela tem parte com a salvação, no sentido, né, da espera da realização da natureza da cidade celestial, né, ou não, né, no caso da cidade terrestre. E o pecado, a espera e a encarnação como eventos, né? Lembrando que o pecado, Adão e Eva, foi um evento, a espera através do que? De todos os séculos que Deus foi fornecendo ao homem um ensinamento, uma didática para poder chegar ao momento crucial do outro evento, que é a encarnação. Isso tudo tem relação com o que? Com a finalidade, né? Com o plano de Deus. Deus já tinha um plano muito antes do homem pecar. Deus tinha esse plano e desenvolveu esse plano, né, durante a espera pelo Salvador, e realizou na sua redenção, encarnando-se. Certo? Então, o fim, né, é o que tem, vamos dizer,
de mais importante em qualquer desenvolvimento, de qualquer origem, certo? O fim, ele é pautado pelo futuro, o fim que virá, né? O fim que determinará o cessar de todo esse movimento que nós podemos medir, que nós podemos experimentar através do tempo. Então, a esperança, certo? É aquilo que estava em Abel, lá na origem humana das cidades, né? Vamos dizer assim, da bifurcação, entre aqueles que vão realizar a sua natureza e aqueles que não. E a esperança retira os seus frutos, né, da memória. O que você está esperando, afinal de contas? Aquilo que foi lhe prometido, não é aquilo que você está inventando da sua cabeça. É aquilo que é objetivamente real. Então, a gente espera um dia a ressurreição. Mas a ressurreição vai acontecer, certo? Ela vai acontecer para os bons e para os maus, para a cidade celeste e para a cidade terrestre. Mas o que a gente espera? A gente espera, né, ressuscitar com o corpo glorioso? Ou a gente não espera porcaria nenhuma porque a gente não crê? Certo? Eu não acredito que uma pessoa espere, né, deseje, tenha esperança em ressuscitar num corpo pecaminoso, corpo da perdição, certo? Então, Agostinho próprio, na sua obra, ele dá um tom muito severo à questão da ressurreição. Então, a ressurreição é o objetivo final e total da história. Seja da história da salvação, seja da história, vamos dizer, tomada como uma particularidade nacional, uma particularidade cultural, uma particularidade temporal. Sempre a ressurreição será o objetivo final. Por quê? Porque a ressurreição é aquilo que vai fazer com que as naturezas atinjam o máximo grau da sua potencialidade. Coisa que aqui no tempo isso não pode acontecer. Aconteceu sim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele era Deus, certo? E o fato da sua ressurreição, né, prova, mostra pela fé que tudo isso é possível. Um filósofo antigo que dizia, grego, se não me engano, não lembro qual era, não sei se é Sêneca, não sei, que ele só acreditaria na vida eterna ou na imortalidade se alguém ressuscitasse na frente dele, sei lá. Na frente dele não foi ressuscitado, mas, né, aos nossos olhos, aos olhos da fé, sim, muitos foram, certo? Pelas mãos de Deus. Porém, um só ressuscitou em virtude própria, Jesus Cristo. Então é nele que nós esperamos, a sua pessoa que nós esperamos. Este é o fim de tudo, essa é a finalidade de tudo, é o reduto final de tudo, é a pátria do homem. E é essa pátria aí que nós chamamos de cidade celeste. É a composição dessa cidade, né, vai ser dada neste fim. Certo? Então, por isso que Agostinho brigava muito com aquelas ideias de tempo cíclico, né? E ele trouxe, né, filosoficamente, uma ideia de tempo linear muito concisa. Por quê? Porque justamente só no tempo linear as coisas têm um fim realmente, né, com todo o, vamos dizer, sentido da palavra. Tempo cíclico não, tempo cíclico existe um fim, mas esse fim ele só retira aquilo que foi feito para começar tudo de novo e ser refeito e terminar e começar tudo de novo, ser refeito e terminar. Isso não, na verdade, isso é o mesmo que dizer que não tem princípio nem fim, né? Só Deus pode ser assim, exceto pelo fato que Ele não muda, não desenvolve, certo?
ele é justamente esta eternidade indivisível, esta eternidade presente, esta eternidade pelo qual o presente está ancorado para dar base ao passado e ao futuro. Certo? O nosso presente aqui não é que ele é a eternidade, porque ele passa. Mas esse presente aqui, ele é algo da eternidade. Certo? Tanto quanto o futuro, que é algo da eternidade, o além, tanto quanto o passado, ou seja, aquilo tudo que foi e que tem que estar, vamos dizer, absorvido, tem que estar resguardado, tem que estar depositado em alguma coisa que nunca deixou de ser, que é Deus. Então, crer na ressurreição é o grande desafio dos estrangeiros deste mundo. Nós. Você crê na ressurreição? Ótimo começo aí de caminhada, né? Ótimo indício que você está sendo inclinado pela graça a buscar a máxima perfeição da sua natureza em Deus. Ah, eu não sei, esse papo é estranho. Então, meu filho, não sei. Agostinho fala um negócio interessante no livro. Abre aspas. Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. Ressuscitado dos mortos, ele não morre mais. E a morte não tem domínio sobre ele. Nós também, depois da ressurreição, sempre estaremos com o Senhor. Esta frase resume toda, vamos dizer, a expectativa da nossa natureza. Aqueles que não têm esta expectativa, em algum sentido, estão se desviando do caminho próprio da sua natureza. Certo? Isso acontece no tempo. Então, nós temos um tempo reduzido, um tempo que não sabemos quando irá findar, né? Então, falando de história pessoal, uma história particular, ele pode terminar daqui a 2 minutos, daqui a 2 dias, daqui a 2 anos. E a história do mundo é a mesma coisa. O mundo tomado como um todo, né? O universo, a história universal. Então, nós nunca sabemos. Então, vai haver isso daí de qualquer forma para a gente no momento da nossa morte. Pouco importando se o mundo ainda vai continuar existindo, né? Ainda não chegou a parousia para todos, mas chegou a sua parousia, certo? Então, aqui, nesse mundo temporal, aqui na realidade temporal, ainda não vai haver a separação daquilo que diz nos evangelhos, do joio e do trigo, que também, as duas cidades se encaixam nesse simbolismo do joio e do trigo. Então não é aqui, no tempo, que será separado esse joio e esse trigo, mas é no momento que você perder a sua experiência no tempo. Ali não, ali ou você terminou como joio ou você terminou como trigo, certo? Então a salvação e a condenação num mundo que há de vir, um telos da história, a finalidade da história, da sua história ou da história final de todas as coisas, na história universal, no juízo universal. Mas já no juízo particular vai vir a salvação ou a condenação. Você foi o trigo ou foi o joio? Vai haver a separação, está ali, na morte. Ou seja, no momento que você perder a experiência ou estado de peregrinação, ou estado de viandante, status viae, Então, existe um telos na história, tanto pessoal, particular, quanto comunitária ou universal, Tanto é que a perspectiva fixa de que o Santo Agostinho partiu, para compreender os acontecimentos presentes e passados,
essa consumação final do futuro. Certo? Tudo isso que envolve a obra do Agostinho, a sua tese, vamos dizer, histórica, tem como, né, vamos dizer, flui diretamente dessa ideia de consumação final no futuro. Então, do mesmo jeito que o tempo, né, ele se origina do futuro, as nossas expectativas, nossas esperanças também têm que se originar do futuro. Você vê quantas pessoas, todo mundo é natural, está sempre vivendo de expectativas. Tem gente que fala, não, tem que viver o presente, não sei o quê. Não, cara, você não tem que viver o presente, você já vive o presente. Agora, o negócio é saber qual é a sua expectativa do futuro. Quanto a ressurreição tem de peso nessa expectativa? Muito ou nada? Então, esta é a conclusão da história. Este é o fim, né? Então, todas as almas, todos os espíritos, todas as pessoas racionais, né, dotadas de inteligência e vontade, sejam elas humanas ou angélicas, né, todo o reino animal, vegetal, mineral, tudo isso vai ser absorvido naquilo que chamamos o dia do Senhor, que é o fim da história. A sombra do fim da história nos ilumina, certo? Então nós temos que nos colocar à sombra do fim da história para construir a nossa história aqui, para saber se nós estamos indo na direção celeste ou se a gente vai ser apenas consumido aqui, né, pelo movimento e o tempo terrestre, pelo destino terrestre, né, aonde a gente vai estar apegado. Ou seja, qual é a nossa felicidade? A sua felicidade é aquela que não tem fim? Ou a sua felicidade é aquela limitada, né, passageira, né, que passa como o tempo? Enfim, a sua felicidade é tempo ou é eternidade? Porque a felicidade que você espera, que você busca, ela é o objetivo da história. Ela é o objetivo da sua história. Ninguém vive com expectativas de infelicidade, mas de felicidade. Seja o pior mau caráter possível. E até mesmo a pessoa mais doente, vamos supor, uma pessoa com depressão. Por que ela está com depressão? Porque ela está buscando uma felicidade que ela não encontra. Seja por motivos, sei lá, fisiológicos, ela tem essa doença, seja por motivos psicológicos, seja por qualquer motivo, qualquer influência. Sempre é a privação da felicidade que incomoda nesse caso. Então, o conceito de felicidade, né, ou beatitude, vamos dizer, né, a felicidade vinculada, né, à santidade, a Deus, é a beatitude. Em Santo Agostinho, na obra dele, né, tem um peso extraordinário, inclusive na sua crítica ao tempo cíclico. Porque no tempo cíclico, no eterno retorno, como os pagãos, como as culturas cosmológicas interpretavam, em certa medida, não absolutamente, como a gente falou na outra série, Transcendência e História, tinha uma linearidade, tinha um pensamento linear ali, mas era envolvendo o passado, não o futuro. Mas essa expectativa futura de um tempo linear, onde a gente vai alcançar um objetivo, a felicidade só faz sentido dentro dessa perspectiva. Então, na ideia do tempo cíclico, não é possível o homem ser feliz. Por quê? Porque não há a posse definitiva de Deus, mas é sempre o eterno retorno das condições anteriores, de ausência e depois de presença, e depois de ausência de novo, e depois de presença de novo.
ausência, presença, sem ter fim. Certo? Então a beatitude ou a felicidade, né, vinculada à posse definitiva desse Deus, deste bem, que é o princípio e o fim de todas as coisas, da história inclusive, em que ela consiste? Vamos lembrar lá da primeira aula, quando a gente falou por que cidade. O que consiste essa beatitude? Consiste em gozar sempre do bem maior verdadeiro. Então, o objetivo, né, da cidade celeste, né, é essa felicidade, no gozo e na esperança, aliás, na segurança. Que ali você vai estar completamente seguro, ali você não vai temer. E só sem temor, nesse sentido, do medo negativo, vamos dizer assim, é que você vai fluir da verdadeira felicidade. Quando você tem uma felicidade, você sabe que ela pode ir embora, você teme, tem receio. Mas e quando você vai ter a posse definitiva de Deus, a beatitude? Você vai temer, vai ter receio de perder aquilo? Não. Isso começa no tempo, tá? Isso começa no tempo. Mas isso não se conclui no tempo. O tempo se conclui para isso. Para que os homens, né, aprendam a desejar e escolher o bem maior acima dos outros bens. Para isso que existe o tempo para nós, para este fim. E obviamente a beatitude está ligada, né, intrinsecamente à noção de sabedoria, né? Ser beato ou ser feliz é ser sábio. Só os sábios são felizes, certo? Então, se só os sábios são felizes, uma condição para a felicidade, né, para uma condição para que o homem alcance essa felicidade, essa beatitude, é a verdade. Então, do que nós vamos gozar? Né? Se a gente, né, a condição para a felicidade é a verdade, então a verdade tem que estar presente para nós sermos felizes. Então, a felicidade é fluir, gozar, sem receios de perder esta verdade, a pura verdade que é Deus. Então, desfrutar completamente de Deus, né, o quanto puder, antes do juízo final, ou antes do juízo particular, que já é o nosso juízo final particular, só vai ser possível aquele homem que, em certa medida, esteja pertencendo aqui no tempo à cidade de Deus. E passar aqui do tempo e do espaço, da terra, do mundo, né, para os céus, através da sua morte corporal. Então, é possível, segundo Santo Agostinho e todos os santos, é possível esta beatitude aqui na história, já aqui no tempo, e já ir fluindo de algo dessa beatitude aqui no tempo, certo? Transformando a morte, ou seja, a saída do tempo e a passagem plena à eternidade, não que a gente... são duas coisas assim, totalmente estanques, separadas. Não, aqui está o tempo, aqui está a eternidade, então você saiu do tempo e entrou na eternidade. Dois cômodos. Não. Você se dispensou de um e se fixou completamente no outro, que já estava presente nesse um que se foi. Né? Essa passagem
da morte corporal, né, é a passagem da fruição parcial da eternidade no tempo para a fruição plena da eternidade para além do tempo. Isto começa aqui na Terra. Então você vê que o castigo, né, de poder perder a realização máxima da sua natureza pessoal e espiritual em Deus, que é a beatitude celeste, o castigo de poder perder isso, ou seja, de realizar a sua natureza ou não, acabou por se tornar uma grande bênção. Porque o homem, com muito esforço, com muito trabalho, né? Como Deus falou lá para Adão e Eva quando expulsou os do paraíso, com muito trabalho, com muito esforço, com muito suor, muitas dores, né? Como o seu filho lá para poder dar para nós a passagem para esse mundo, para a gente se unir a ele novamente, teve que ter muitas dores e muito trabalho, muita dificuldade. Então nós temos que suportar um pouquinho isso tudo aí em vista do fim, né? O fim para as duas cidades, num certo sentido, é o mesmo. Porém, você vai encontrar esse fim realizado na sua natureza, tendo a sua natureza realizada plenamente na beatitude, ou você vai cumprir, vai chegar neste fim que é o mesmo para os dois, que é Deus, só tem esse fim. Ou você vai chegar lá todo podre, desgraçado, porque você se associou à cidade celeste, ou seja, você não quis se libertar dos vínculos, né, que você tinha com o tempo. Então a gente vai concluir por aqui esta série, certo? Dizendo que o fim, né, não é algo ruim. Tudo que é bom sempre acaba. Então não é bom. É meio bom. Então não escolha o meio bom. Escolha o bom de verdade. Porque o bom de verdade nunca acaba. Ok? Então, agradeço a todos que acompanharam aí a nossa série. Virão mais algumas coisas aí, com certeza. Espero que tenha ficado compreensível aqui o que a gente quis transmitir de Agostinho. E se houve alguma falha, nos perdoe. Certo? Então, abraço a todos e, mais uma vez, valeu!